Olá, este é o nosso primeiro encontro para tratarmos desse tema tão rico que é escrever, e escrever bem. Hoje eu quero falar não exatamente sobre erros ortográficos ou que envolvam análise sintática ou coisas afins, mas da melhor maneira de se expressar para atingir um objetivo específico. Há muitos modos de se dizer a mesma coisa, mas prefira sempre aquele que não deixa margem para dupla interpretação. Prefira sempre aquele que seja entendido de uma única maneira. Seja claro, sempre. Então, o tema aqui é o sentido daquilo que você está escrevendo. Nem sempre se trata de um erro por ignorância, pode ser por desatenção mesmo, como nesta comida de mosca de uma grande fabricante de impressoras que, por falta de um revisor e por sobra de digitadores desatentos, acabou criando esse neologismo. Imagine a conjugação: eu avasso, tu avassas, ele avassa, e por aí vai. Palavras usadas indevidamente e dando sentidos completamente diferentes do pretendido também fazem parte, mas não deveriam fazer. Eu nem sabia que essa atriz voava e fico sabendo que ela não pousa nua, ou seja, nunca tinha aterrissado nua. Obviamente, o verbo em questão é posar, de fazer pose para a câmera. Quando Michele Rodrigues diz que não quer ter filhos por causa da carreira, há duas maneiras de se entender isso. Ou ela não quer ter filhos porque quer ter uma carreira, o que é o entendimento correto, ou que não quer ter filhos para ter uma carreira, como se ter filhos fosse condição para ter carreira. Como resolver isso? Simples, reelaborando o texto de modo a explicar separadamente as duas coisas. Ela não quer ter filhos, ponto. O foco é a dedicação à carreira. Essa aqui não tem nem muito o que falar. Não que esteja errada em termos de informação, mas acaba sendo hilária pelo seu conteúdo pleonástico e desnecessário. Seria de se admirar, na verdade, que os destroços tivessem sido encontrados antes da queda do avião. Neste caso, embora eu concorde que a maioria das celebridades são realmente ultrajantes, não é o que a frase pretende passar. Da maneira como foi construída, dá a entender que ultrajantes é o termo que se refere a celebridades quando, claro, se refere a anéis de noivado. Como consertar? Colocando o adjetivo perto de anéis e o mais longe possível de celebridades. A linguagem jornalística tem de primar pela concisão, especialmente nas manchetes, mas motorista fala pela primeira vez nos emociona ao pensarmos que esse profissional do volante era mudo até agora e então, sabe-se lá como, obtém por milagre o dom da fala. Poderia ser acrescentado desde acidente e o equívoco estaria desfeito sem prejuízo da manchete. Os ônibus estarão circulando assim que chegar novembro, mas é possível entender também que haverá ônibus novos apenas até o mês de novembro e depois os ônibus velhos entrarão ou reentrarão em cena. Um único verbo bem colocado resolveria bem a parada aqui. Tirar força da fraqueza por um fenômeno de transformação, com a energia negativa convertida em positiva. Que belo exemplo de superação. Mas tirar força da fraqueza por um ato de extração, deixando a fraqueza, que já era fraca, ainda mais fraca, pois se tirou dela a força. Que força? Ela não era fraca porque não tinha força? Isso é até trágico. Grupo de palavras muito mal juntadas. Vamos falar agora de cacófato, que é o som feio, desagradável, impróprio ou com sentido equívoco, não raro obsceno, produzido pela união de sons de duas ou mais palavras vizinhas. Aqui a gente até pode dizer, porra, seu redator. É algo a ser evitado, mesmo num texto que supostamente não será lido oralmente, porque sempre fazemos a leitura, mesmo mental, e a porra do problema vai estar sempre lá. Se as crianças aprendem a montar pizza, temos mentalmente a galerinha colocando os ingredientes e construindo uma pizza. Mas alguém poderia, zombeteiramente, imaginar um pequeno jockey de pizza arrumando para a linha de chegada em sua montaria. Substituir o verbo pelo seu equivalente seria uma ótima ideia, uma vez que no caso da montaria a palavra seria equitação ou algo similar. No meio de tanta barbaridade, nada melhor do que terminar nosso encontro de hoje com uma nota positiva, mostrando um acerto, até raro. A maioria das pessoas escreveria: contou que há 10 anos não jogava na loteria, misturando passado e presente num samba do afrodescendente doido que dá nos nervos. Aqui a construção certa mostra que havia um tempo até aquele dia em que a pessoa voltou a jogar na loteria. Muito bom, quase uma exceção à regra do time dos que escrevem.
Bom, por hoje é só, espero que tenha gostado. Se isso aconteceu, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, divulgue, porque só assim, sabendo que as pessoas estão vendo, a gente se sente motivado a continuar. Até breve com mais dicas sobre a arte de escrever bem.